Olá, meu querido e amado irmão em Cristo, bem-vindo a mais um culto da Igreja Luterana de Sorriso. É um privilégio ter a sua companhia neste final de semana, onde queremos louvar e adorar juntos ao nosso Senhor. Ao olharmos para o ensino que o Senhor concede de um experiente pastor a um jovem pastor, para os problemas da igreja, mas também para nos ensinar a nossa vida cristã de acordo com a sua vontade. Que Deus guarde, guie e abençoe a todos nós em mais este culto. Amém. Iniciamos o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, é importante confessarmos ao Senhor a nossa condição pecadora. Nós todos nascemos em pecado, nós crescemos em pecado, nós vivemos em pecado até o último dia de nosso viver. Para mudar essa realidade, Deus enviou o seu único Filho Jesus, e o nosso Salvador nos concedeu através da sua obra redentora o perdão de todos os nossos pecados. E é confiantes nessa obra que agora eu convido você para nós confessarmos ao Senhor os nossos pecados. Gracioso e bom Senhor, nós nos achegamos a Ti, reconhecendo a nossa condição pecadora, a natureza que erra constantemente contra a Tua santa vontade, ó Deus. Queremos pedir que a obra redentora de Cristo, Teu Filho, em nosso favor, traga-nos a paz, a graça e o amor da misericórdia de Teu Filho em nosso favor.
Que tenhamos, Senhor, a certeza do Teu perdão para todos aqueles que se arrependem verdadeiramente dos seus pecados. Queremos, ó Deus, que alimente-nos na fé para lutarmos contra as tentações e vivermos uma vida com menos pecado, uma vida de mais santidade e consagração em Teu reino. Guarde-nos e abençoe-nos, ó Senhor, com a Tua graça e o Teu amor, e dê-nos a certeza do Teu perdão. É por Cristo, Teu Filho, que nós pedimos. Amém. E assim, meu querido e amado irmão, com essa certeza no coração, com essa garantia do nosso Salvador Jesus, que eu, como ministro do Evangelho, em nome e por ordem deste meu Salvador, eu tenho o privilégio de dizer a você que está arrependido, que o teu pecado foi perdoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá na paz de Cristo, com a certeza do grande amor dele por você. Amém. A leitura do Salmo para o nosso culto está no Salmo de número 119, dos versículos 169 a 175, onde a palavra de Deus diz: Que o meu grito de socorro chegue a Ti, ó Senhor Deus, dá-me sabedoria como prometeste. Que a minha oração chegue diante de Ti, conforme a Tua promessa. Livra-me dos meus inimigos. Sempre Te louvarei, pois me ensinas as Tuas leis. Cantarei a respeito da Tua lei, pois os Teus mandamentos são justos. Ó Deus, que a Tua mão esteja sempre pronta para me ajudar, pois sigo os Teus mandamentos. Como desejo que me ajudes, ó Senhor Deus. Na Tua lei encontro felicidade. Conserva-me vivo, para que eu possa Te louvar, que os Teus ensinamentos sirvam de ajuda para mim. Até aqui a leitura do Salmo, palavras do nosso Senhor. Amém. A leitura da epístola, que vai ser também o tema para a nossa mensagem de hoje, está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, dos versículos 12 a 17, onde o texto bíblico diz assim: Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque Ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra Ele no passado e de o ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por este mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a Ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Amém. Até aqui a leitura da epístola, palavras do nosso Senhor. Amém. Confessamos a fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Todos os momentos é meu protetor. Jesus bondoso
Em nome do nosso grande Mestre Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, certa vez em um lugar muito distante daqui, um povo estava sofrendo com muitos problemas. Nesse lugar as pessoas já não sabiam mais o que era correto, o que era bom, o que deveriam fazer. As pessoas estavam confusas. Então Deus, na sua infinita sabedoria, colocou neste lugar um pastor já experiente, que havia passado ele mesmo por muitas dificuldades ao longo do seu ministério anteriormente até chegar neste lugar. A gente pode dizer que é como se fosse o nosso conselheiro distrital nos dias de hoje, porque este pastor experiente se tornou um grande conselheiro de toda a igreja cristã naquele lugar. Pois bem, certa vez este pastor, já com uma boa idade, acabou conhecendo um jovem pastor, que também estava agora responsável em atender um bom número de cristãos na região onde ele vivia. Só que este jovem pastor, ele não tinha a mesma experiência que aquele pastor experiente e calejado. Não sabia como conduzir as coisas conforme os conselhos que aquele bom pastor sempre lhe dava. E assim, mesmo então que ele tivesse inexperiência, ele estava então enfrentando grandes dificuldades na congregação onde ele estava. A sua congregação estava debilitada, passava por problemas cada vez maiores causados não pelo jovem pastor, mas pelos cristãos que participavam daquela igreja e lá dentro da igreja faziam de tudo para prejudicar o evangelho, a vida em comunhão e o próprio ministério daquele jovem pastor. Aquele velho pastor então percebeu que era também responsabilidade dele, como ministro de Cristo e como cristão, ajudar aquele jovem pregador de Cristo nos seus desafios. E aquele pastor, já experiente, logo demonstra afeição por aquele jovem. E ele vê naquele jovem pastor um potencial para levar a verdadeira palavra de Deus para tantas pessoas. E ele sabia, antes de tudo, que aquele jovem pastor ele também foi escolhido pelo próprio Deus para ser um pregador. Sabia que ele levava consigo o selo de escolhido de Deus para ser um ministro do Santo Evangelho. Passado algum tempo, aquele velho pastor soube então que os grandes e graves problemas que estavam acontecendo na região daquele jovem pastor não cessaram. Muito pelo contrário, eles foram ganhando proporções cada vez maiores. E aproveitando-se da sua sabedoria que os anos lhe trouxe, ele fez muito bem o seu papel de conselheiro e ele entregou conselhos muito bons para aquele jovem pastor, para que ele conseguisse cuidar do rebanho que Deus o havia lhe concedido. Então este jovem pastor recebe uma carta daquele que é o seu conselheiro e é o seu pastor de experiência. E nesta carta então ele encontra um tema que conta um pouco sobre o ministério e como aquele jovem pastor pode fazer para cuidar da sua congregação. Como é importante que aquele pastor consiga transmitir para as pessoas que elas precisam também saber cuidar da sua igreja. Porque grandes são as tentações e grande é o poder do diabo que está sempre ao pé do ouvido para nos aliciar por um caminho que é mais fácil de acordo com este mundo e assim prejudicar o caminho da igreja. Essa carta, ela dizia algo mais ou menos assim: meu caro amigo e colega pastor, eu fiquei sabendo que aí em Sorriso, ou então na cidade onde você estiver ouvindo essa mensagem, eu fiquei sabendo que aí existem muitas pessoas vivendo e ensinando aos irmãos da fé uma vida de doutrinas falsas. E você, jovem pastor, você tem o dever de mostrar qual que é a doutrina bíblica correta. As pessoas vão ficar confusas e não saberão o que é verdade e o que é mentira dentro da igreja. Histórias mal contadas vão se tornar a verdade para elas, e isso vai destruir o trabalho da igreja e o seu ministério. Você foi chamado e ordenado por Cristo para mostrar a elas a santa palavra de Deus, pois é nela que a verdade se encontra. Porém, nós sabemos muito bem que a palavra de Deus, para que ela possa ser vivida na sua integridade, ela precisa ser interpretada de forma correta, ou senão os falsos ensinadores vão tomar conta da mente do seu povo. Outra coisa que eu soube é que aí muitos se prendem ao passado da congregação, aos pastores que passaram por aí, as lideranças que eram diferentes em outros tempos. São pessoas que pararam no tempo e querem que a igreja seja exatamente como há 4, 5, 6, 10, 20 anos atrás. Porém, essas mesmas pessoas, elas não são igreja.
Elas não participam apenas da igreja. Elas não assumem nenhuma responsabilidade na igreja. Elas apenas estão ali para criticar e se tornar instrumentos de Satanás ao falar mal do evangelho que é anunciado nesta congregação. Nem sempre é bom fazermos comparações com o passado. A igreja, ela muda. A igreja nunca é a mesma de alguns anos atrás. Os membros mudam, o pastor muda, a liderança muda, a igreja não é mais a mesma. E assim, nessa certeza então, os membros também têm que entender que o povo de Deus, que realmente sente em seu coração a palavra do Senhor e que quer pertencer ao reino de Deus, este cristão ele precisa aprender que ele tem que viver a sua vida de fé no presente e procurar auxiliar a sua igreja na necessidade que ela tem hoje, a testemunhar o Cristo Salvador hoje. Porque tudo aquilo que foi feito de bom no passado ficou como uma boa lembrança e com certeza trouxe ensinamentos para hoje, mas não vai dar nenhum fruto de fé nos dias atuais. E eu digo isto para que todas as pessoas, inclusive você, querido pastor, meu querido e amado colega pastor, inclusive eu mesmo, por mais que eu seja um pastor experiente que lhe esteja dando conselhos, mas todos nós precisamos receber essa mensagem para que o amor de Deus seja presente em nossas vidas. Nós precisamos amar uns aos outros com um coração puro, o que é não desejar nada de mal para os irmãos, ter uma mente limpa. Isso é um coração puro, sem pensar em impurezas, sem procurar divisões dentro da igreja e principalmente viver a fé que Cristo espera que vivamos. Porque eu sei, meu querido e jovem pastor, que aí na sua congregação muitas pessoas desistiram disso e agora ficam buscando paz e controle sobre a igreja através das suas discussões inúteis. Muitos trocaram o que Jesus ensina sobre ser igreja pelos vícios, pelas amizades, pelo status, pela força e pelo poder dentro da igreja. Então, querido colega pastor, tome cuidado com as pessoas que querem ser mestres da lei de Deus dentro da sua igreja. Pessoas que querem comandar a casa do Senhor. Essas pessoas, elas não são de confiança. São pessoas que impõem as suas vontades e decisões e muitas vezes elas mesmas não entendem o que estão dizendo ou fazendo. Estas pessoas lhe falarão com autoridade, com ousadas afirmações, e elas demonstrarão certeza no que estão dizendo. Mas cuidado, pois a hipocrisia é grande em atos como este. A lei de Deus, ela é boa, sim, e ela precisa ser aplicada na vida da igreja, mas ela precisa ser aplicada da maneira correta. E este é o seu papel, pastor. É o papel daquele que foi chamado para ser sacerdote de Deus neste lugar. Você foi chamado para aplicar a lei e através dela mostrar a necessidade do amor do Pai. E não permitir que isso então se torne uma arma na mão para que uma autoridade mundana tome conta entre os irmãos na fé. E eu lhe digo mais, eu sei que aí neste lugar existem muitos cristãos luteranos que estão sendo transgressores da palavra de Deus. Existem pessoas que estão sendo rebeldes dentro da casa do Senhor. Existem muitas pessoas que estão vindo ao culto, mas que, se analisarmos, temos que ver se de fato podem ser chamados de cristãos. E o local onde você está, pastor, está cheio daqueles que praticam o mal, daqueles que não respeitam nem a Deus e nem a fé de outras pessoas. É provável que a maioria dessas pessoas não esteja gostando nem um pouco do que eu estou lhe escrevendo nessa carta. Mas as pessoas precisam aprender que você é o pastor chamado para essa igreja, quer gostem ou não. E você, na função de ministro de Cristo, as pessoas lhe devem o respeito e a honra como ao próprio Senhor. Porque este ministério que você tem, jovem pastor, não é seu. Ele é de Cristo. Foi Jesus que lhe colocou nessa função. E você nunca deve esquecer de cuidar pastoralmente, até mesmo destas almas revoltadas, porque Cristo deseja a salvação de todas elas. Então, aplique a lei sempre que necessário e conceda o Evangelho sem medidas. Cuide também com as pessoas que assassinaram os próprios pais ou outras pessoas. Podem talvez não ter tirado a vida de alguém, mas são pessoas que mantêm a raiva e o ódio muito presente no seu coração, e isso os transforma em assassinos. E se não se arrependerem, se não mudarem isso,
serão julgados no dia do juízo por causa destes pecados. Na sua congregação também pode haver aqueles que são cristãos imorais, que praticam imoralidades e que não condizem nada com a sua fé. Saiba como tratar com amor os adúlteros e os homossexuais. Condene sim o seu pecado, mas mostre o caminho da salvação para este pecador. Aplique a lei também ao sequestrador, ao bandido, ao mentiroso, aos que fofocam, a todos aqueles que fazem qualquer coisa que seja contrária à vontade de nosso Pai Celestial. Mas nunca esqueça de falar do amor revelado em Jesus. Nós fomos chamados pastores pelo poder do Espírito Santo desde a barriga da mãe. Conforme lemos em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Assim como eu fui chamado do ventre de minha mãe, tu também foste chamado para que ficasse encarregado de anunciar para a nossa congregação a boa notícia que vem da glória do nosso bom Deus. Assim, meu querido e amado colega pastor, eu que já tenho tantos anos de ministério, eu tenho uma enorme gratidão para com o meu Salvador Jesus Cristo, pois eu sei que Ele sempre me deu forças para continuar a difícil tarefa de ser pastor da sua igreja. Mas Deus sempre foi fiel, e Deus me considerou digno, permitindo que eu fosse um ministro de Cristo pela sua escolha. E eu não preciso me envergonhar em dizer que lá na minha juventude eu dizia insultos ao nosso Deus. Eu fui um jovem insolente, até mesmo cheguei a perseguir e maltratar cristãos. Mas o nosso amoroso e misericordioso Pai, Ele me deu o seu perdão. Ele apagou o meu pecado, mesmo que eu tenha feito sem crer, sem fé, porque afinal de contas a culpa continuava a ser minha da mesma forma. Mas o arrependimento foi verdadeiro, e assim eu senti transbordar o amor e a graça de Deus por mim, por causa de Cristo Jesus, que me deu a fé, me deu o amor que há no meu Salvador. E essa palavra é fiel. Fiel é esta palavra, meu amado irmão em Jesus Cristo. E ela possui dignidade para ser aceita por todos, pois a palavra que nós pastores anunciamos é a de que Cristo Jesus veio para salvar todos os pecadores. E lembre-se sempre, você, querido pastor, você é o principal pecador. E você, como pastor, ensine isso também para os seus membros, que cada um deles é o principal pecador, mas que pelo fato de serem o principal pecador, a misericórdia de Cristo se faz tão grande em mim, em você, neles, para que nos tornemos um exemplo da paciência e do amor de Cristo pelo pecador. Deus, Ele quer salvar não somente a mim, não somente a você, mas a todos. E é em nome deste Rei dos séculos, que é imortal, invisível, único Deus, que eu dedico toda a honra e toda a glória para os séculos dos séculos. E nessas palavras, eu me despeço do meu grande amigo e companheiro pastor. Amém. Essa leitura, essa carta enviada de um pastor mais experiente para um pastor mais jovem, não foi uma carta do nosso pastor conselheiro, o pastor Laércio, para mim. Não foi uma carta de um outro pastor muito mais experiente para algum outro pastor da nossa IELB. Mas eu apenas utilizei a cidade de Sorriso, a localidade onde vocês estão, para que nós pudéssemos entrar dentro dessa mensagem e entender que ela também é para nós. Para que fizéssemos destas palavras, palavras para a nossa igreja, para a nossa congregação, para a nossa relação com os nossos irmãos aqui na igreja e para a nossa vida cristã. O experiente pastor, eu tenho certeza que você sabe que se trata de Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo. Mas a palavra de Deus expressa nessa carta, essa palavra que mostra os problemas que Timóteo enfrentava, também são os problemas que nós, igreja, enfrentamos hoje. Não são problemas tão diferentes. São problemas que a igreja sempre enfrentou. E o pastor, ele está aqui apenas como um guia escolhido por Deus para levar vocês ao caminho da salvação. Mas essa tarefa não é única e exclusiva minha. Ela carece da consagração do povo de Deus. Cabe a cada cristão escolher se ele quer fazer parte integral da vida da sua congregação, se ela quer que a sua igreja seja um lugar de acolhimento, crescimento e fortalecimento, ou se a pessoa quer fazer da sua congregação um lugar onde as coisas têm que ser exclusivamente do jeito que ela quer. Por isso, nós pedimos ao Espírito Santo que Ele possa iluminar os corações e mentes de todos, para que as palavras do apóstolo Paulo não fiquem apenas como um registro em uma carta ao jovem pastor Timóteo, mas como a verdadeira palavra de Deus, a palavra que o meu Deus tem para a minha vida.
e que este Deus nos auxilie a vivermos esta palavra principalmente aqui onde nós estamos e também a agirmos e colocarmos as nossas mãos ao trabalho do reino do Senhor, em favor de nossas congregações, de nossa igreja, da causa do Evangelho de Cristo. Que assim o Senhor possa abençoar a cada um de nós nessa certeza. Amém. Nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Gracioso e bom Senhor nosso Deus, queremos louvar e agradecer a Ti a oportunidade que temos de estar aqui neste culto, celebrando junto a Ti, Senhor, o grande ensinamento de Tua palavra a nós. Obrigado, Senhor, por nos conceder o Teu ensino através das palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. Sabemos, ó Deus, o quão grande é a responsabilidade do ministério pastoral, mas também a responsabilidade do sacerdócio real de todos os crentes no Teu reino. Faça, Senhor, de cada um de nós um servo mais consagrado com a vocação e dom que nos deste. Faça-nos, Senhor, assumirmos também tudo aquilo que nós erramos diante de Ti, pedirmos o Teu perdão e mudarmos o nosso viver, para que a nossa vida se torne um exemplo de fé, da justiça e do amor de Cristo em nosso viver. Que assim, Senhor, possamos levar o Teu Evangelho da salvação, sempre preocupado com as almas daqueles pecadores que estão caminhando para a perdição eterna. Que assim o Senhor fortaleça a nós, liderança e igreja, para que possamos trabalhar em favor de salvar as almas de todos esses pecadores. Guarde-nos na Tua graça e no Teu amor, Senhor. Olhe também para cada um daqueles que acompanha este culto e atende-lhes conforme a sua necessidade, ó Senhor. Tu conheces o coração de todos, Tu sabes a necessidade de todos. Que possa escutar a oração da Tua família da fé e conceder a Tua graça a estes nossos irmãos. Abençoe a nossa IELB, abençoe principalmente aqueles que servem nas lideranças de nossa igreja, pois também são vocacionados para lá estar. Que assim o Senhor os conduza com o Seu grande amor e sabedoria. Abençoe a nossa nação, abençoe todos aqueles mundo afora, Senhor, que ainda estão carentes do Santo Evangelho. É por Ti, ó Cristo, Senhor e Salvador de nosso viver, que nós oramos neste momento. Amém. E oramos também a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor.
O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assim vamos concluindo mais este culto ao nosso Deus, na certeza do carinho e o amor que o nosso Senhor e Salvador tem por cada um de nós. Que possamos viver a vida de consagração dentro de nossas igrejas, que respeitemos o santo ministério que o Senhor colocou entre nós e que possamos nos unir para vivermos o amor de Cristo entre nós e também levá-los através da pregação da nossa igreja. Que assim o Senhor guarde, guie e abençoe a todos. Amém. Lembramos que as atividades da congregação da Bom Jesus, da Igreja Luterana de Sorriso, estão na descrição desse vídeo. Dados para quem deseja fazer a sua oferta de gratidão ao Senhor também estão. E você é convidado a curtir e compartilhar também o link deste culto para que mais pessoas possam acompanhar este momento. Que assim o Senhor abençoe a sua semana na graça e no amor de Cristo. Amém.